Pastor Rogério, me desculpe, não o apresentei a vocês. Nós estamos aguardando o Senhor ansiosamente. Bom, não sei da maioria, mas como eu quis estar perto aqui de você. Ele é pastor da Igreja Batista Central em Venda Nova. Meu amigo, eu já falo isso há muito tempo aqui e vou repetir. A unção que você respeita é a unção que te abençoa. Eu queria muito que você recebesse esse homem enviado de Deus. Amém? Você pode abrir seu coração nessa noite e falar: Jesus, continua falando comigo, porque eu sei que já está falando. Eu tenho para mim que o que Deus colocou no coração dele vai impactar as nossas vidas nessa noite. Pastor Rogério, nós te recebemos não só como pastor, mas com uma função apostólica e profética na nossa vida nesse tempo. Essa igreja, esses irmãos te recebem, e nós somos agraciados e abençoados por vocês aqui nessa noite. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Ele está perguntando quanto tempo. Eu quero tudo. Se assiste aí, irmão. Desculpa. Gente, eu quero tudo. Você é meio atrapalhado, né? Não sou. Você falar com um cara que gosta de falar igual eu, que não tem tempo. Rapaz, você é corajoso, menino. Eu sou demais, você não sabe tanto. Irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vocês têm um pastor corajoso demais, gente. Dá glória a Deus por isso, porque eu tô corajoso desse tanto, não. Oh, gente. Falar comigo que não tem tempo. É vigília? Eu não sabia que era vigília, não. Virou. Não direto, né? Fazer igual uma experiência que a gente teve no Paraná, irmãos, uns anos atrás. Nós fomos ministrar no Paraná, no acampamento de jovens, 250 jovens assim, e os cultos começavam às 9 da manhã. O horário de começar o culto era 9 da manhã. Nós começamos às 9 da manhã. Deu 5 da tarde, a gente ainda estava lá. Aí nós saímos, né, o pessoal da banda, então a gente saiu, foi tomar banho, almoçar, comer alguma coisa, porque tinha que voltar às 19 que estava marcado. Nós voltamos às 19. Os jovens ainda estavam lá. Nós fomos até mais ou menos 1h30, 2 da manhã. E falou: gente, vamos dormir, porque amanhã a gente tem que estar aqui 9 de novo. E a gente foi, e eles continuaram em vigília. E falei: gente, jovem é de noite mais, não? Na época eu tinha mais força, porque eu tinha menos barriga e tinha mais força, tinha mais cabelo. Mas foi uma experiência muito marcante na minha vida também. Há uns anos atrás, no acampamento, acho que 2011, lá na igreja também, eu era líder dos jovens e o acampamento, eu mandando o povo embora, falei: vai embora. Em nome de Jesus, eles não iam embora. É acontecido muito aqui. Que bom, que bom. Gente, é bom demais, é bom demais. Prazer estar aqui, pastorzão Elenildo, muito obrigado, meu amigo ali que eu acabei de conhecer. Prazer estar aqui com vocês, viu? Conhecer mais uma parte do corpo. É com muita alegria que eu recebi o convite. Que bom que deu para eu estar aqui, irmãos. Quando dá para eu vir, eu já sei que o negócio é de Deus, irmãos, porque às vezes é tão difícil sair. Mas eu espero que Deus continue falando conosco nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 9:14. Vamos conversar um pouquinho. Que chique. Abre o olhar. Vocês estão
dia. Amém. Convida eu de novo. Amém. Dá uma cutucada nele ali para me voltar. Hebreus 9,14, a Bíblia diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é santa, viva, eficaz, poderosa. Eu quero pedir, ó Deus, ao Senhor, que continue falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas eram purificadas através de ritos, através de cerimônias, onde o sangue de bodes, de pássaros, rolinhas, de boi, de cabrito era aspergido sobre as pessoas, e até mesmo cinzas, né? As cinzas de onde o sacrifício era feito também, às vezes, eram aspergidos sobre as pessoas, para que essas pessoas ficassem purificadas diante de Deus. Aqui no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai fazer uma coisa interessante que a gente precisa parar para pensar, porque ele vai dizer que agora não é mais o sangue de animais, mas é o sangue de Cristo, que de uma forma especial, e ele vai dizer essa forma especial, é que vai nos purificar. Que forma especial que é essa? Que o sangue de Cristo, que se entregou pelo Espírito eterno, então existe uma forma de se entregar. Tudo aquilo que Cristo fez serve de exemplo e de ensino para mim e para você. Se Cristo se entregou através do Espírito, e tudo que Ele fez foi através do Espírito, porque Cristo, como homem, Ele se submete a absolutamente, Ele faz tudo através desse Espírito, na unção do Espírito, na força do Espírito, através do Espírito. Ele faz isso com um claro objetivo de que ficasse de exemplo para mim e para você. Então, existe uma forma da gente se entregar. Você só pode se entregar se for através do Espírito. Não existe outra forma. Se existisse outra forma, ou uma forma melhor de se entregar, Cristo teria optado por essa forma. Mas se Ele faz pelo Espírito, é porque eu e você também temos que nos entregar através do Espírito Santo. Olha só, queridos, eu converti no dia 7 de fevereiro de 1988, aos 13 anos. E antes que você fique aí fazendo conta, eu vou fazer 49, tá? Já entrego logo, porque se tem alguém aí sentado igual eu, vou começar a fazer conta. 88, 13, isso aqui tem vai tá velho, irmão. Então é o seguinte, irmão, antes de você fazer conta, eu vou fazer 49, mês que vem, dia 16. Então preste atenção. Muitas vezes nós tentamos nos entregar a Deus e queremos algo a mais de Deus, e muitas vezes a intenção do nosso coração é uma intenção sincera. Só que esse versículo aqui, ele traz uma fórmula gigantesca. Não que o mundo espiritual seja formulazinhas humanas, não é isso, mas é porque aqui há uma explanação gigante. Eu poderia falar horas aqui para vocês em cima disso, mas eu quero focar com você em alguns pontos. Esse primeiro ponto é isso: existe uma forma de se entregar que Cristo mostrou para nós, e através do Espírito. Como eu estava dizendo, quando eu converti, falava-se muito mais da pessoa do Espírito, falava-se muito mais sobre batismo do Espírito Santo, falava-se muito mais sobre dons espirituais, e sobre algo que eu tenho falado muito e tenho escrito e pensado e estudado sobre isso, que é uma vida no nível do Espírito. Porque é diferente.
Porque nós vamos seguir aqui, vocês vão ver e vão entender o que eu estou dizendo para você. Eu me lembro que, adolescente ainda, nós, recém-convertidos, irmãos, a gente viu os jovens chegarem no acampamento do carnaval. E aqueles jovens chegaram embriagados pelo Espírito Santo. Cadê o Robert? Falando umas línguas esquisitas, uns trem doido, uns trem cabuloso. E a gente ficou olhando para aquele negócio assim, falou, que troço louco, cara. E aí nós fomos para a nossa líder e perguntamos, olha, o que está acontecendo com eles? Ela falou assim, olha, isso é o batismo no Espírito Santo. E aí nós, adolescentes, recém-convertidos, falamos, não, mas a gente quer isso também. Eu quero falar esses três esquisitos aí. Aí ela falou assim, vocês querem? Então vocês precisam buscar o batismo do Espírito Santo. E nós, adolescentes, irmãos, nós entramos numa campanha, verdadeira campanha, uma verdadeira guerra para sermos batizados no Espírito Santo. E alguns meses depois, houve um batismo geral no meio daqueles adolescentes. Irmãos, eu fico arrepiado só de lembrar. Eu me lembro de uma amiga minha chamada Joana. Em uma das nossas reuniões, ela teve uma visão de que alguém entrava com uma bandeja na mão, com taças cheias de vinho, e ela falava assim, gente, eu senti o cheiro do vinho na mão daquele que estava com a bandeja, e ele vinha para nos servir. Meu Deus, Deus. Posso falar uma coisa para você? A maioria esmagadora daqueles adolescentes estão na presença de Deus até hoje. Isso tem mais de 30 anos, irmãos. Alguns são pastores, outros são líderes. Mas sabe por quê? Porque existe um caminho, existe um jeito certo de você se entregar, que é o jeito que Cristo escolheu, que é através do Espírito Santo. Então não adianta eu querer me entregar a Deus segundo as minhas regras. Não adianta eu querer me entregar a Deus de acordo com o meu pensamento ou com o meu intelecto. Não adianta eu querer me entregar a Deus no tempo que eu escolher, porque tem gente que fala assim, né? Não, quando eu estiver preparado. Não é você que decide isso, cara pálida. Irmãos, eu falo cara pálida, mas não é. Você me entende? Fica bravo comigo. Se você ficar bravo comigo, você poderia. Então, irmãos, veja bem, às vezes nós colocamos regras, colocamos caminhos, determinamos maneiras de nós nos entregarmos a Deus, nós colocamos parâmetros para nos entregar a Deus, quando não é assim que funciona, é do jeito dele, é na hora dele, é da forma dele, é da manifestação dele. Afinal de contas, ele é rei, ele governa, ele é soberano, ele é majestoso, ele é todo. É ele que determina como, quando, onde, porque é ele que faz, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo meio maluco que o povo acha que agora dá para determinar as coisas para Deus. Querem colocar Deus dentro de uma caixinha, querem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Ô irmão, se o irmão lá está rolando, se ele está pulando, se ele está fazendo, problema dele com Deus, irmãos, é ele Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. As pessoas entraram numa onda agora, irmãos, de querer amadurecer as pessoas. Não, o irmão não é maduro, ele tem que amadurecer. Irmão, falando para você, quem te colocou responsável para amadurecer as pessoas? Quem te colocou? Percebe isso? Eu entendo, irmãos, que as pessoas falam, não é maldade, mas é porque, irmãos, nós precisamos fazer o seguinte:
O Espírito é dono, ele faz do jeito que ele quer. E ele precisa ter liberdade no nosso meio, irmãos. Ele precisa ter liberdade para ele fazer do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Se Cristo se submeteu ao Espírito e à forma do Espírito, quem somos nós para não nos submetermos? Se Cristo, que é Cristo, se submeteu e fez tudo pelo Espírito, quem somos nós, irmãos, para fazer do nosso jeito? Percebe isso? Percebe isso, irmãos? Irmãos, o dia que a gente começar a desejar esse Espírito de verdade, o dia que ele tiver, irmãos, liberdade nos nossos cultos, o dia que o Espírito Santo, irmãos, não for mais um convidado no culto, mas ele for o dono do culto, as coisas vão ser diferentes. O Espírito Santo, irmãos, não pode ser um convidado no culto. Esse versículo fala da Trindade, irmãos. Que eu nem gosto de chamar de Trindade, eu gosto de chamar de triunidade. Aqui fala do Espírito, irmãos, e começa por ele, porque Cristo se submeteu. Aí ele vai continuar, vai dizer assim, olha, ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, que através do Espírito se entregou imaculado. Olha, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas o sacrifício que era entregue, existiam tipos de sacrifício, e Cristo foi entregue num tipo de sacrifício chamado holocausto. E o holocausto, irmãos, tem algumas características bem interessantes. Bem interessantes. É que a gente lê, mas não vê. Que está lá, está. Vou te contar só algumas coisinhas sobre o holocausto. Você sabia que todo holocausto tinha que ter a parte de baixo da perna lavada antes de ser sacrificado? Isso está lá em Levíticos. Agora você entende por que a mulher derramou o perfume nos pés de Jesus. Eu amo essa cara quando vocês fazem essa cara, tipo assim, eu não sabia. Para quem vai só no rasinho, ela estava só oferecendo alguma coisa, mas se você aprofundar, você vai entender. Por isso que Jesus fala assim, ela está fazendo isso para a minha morte, porque ele ia ser oferecido em sacrifício de holocausto, e todo holocausto tinha que ter os pés lavados. Então ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, com seu perfume, e ela enxuga com os cabelos. A toalha daquela mulher era o que mais dava honra para ela. Se você não entendeu ainda o que eu quero dizer disso, eu quero dizer para você o seguinte: o que mais te dá honra, o que mais faz você ser reconhecido, o melhor que você tem, só serve para enxugar os pés do nosso mestre. Só. Mas nada. Mais nada. Outra característica do holocausto: ele tinha que ser examinado por fora. E é disso aqui que está falando, porque Cristo se entregou imaculado. Então o holocausto, ele tinha que ser examinado por fora. O sacerdote tinha que examinar quando o cordeiro era trazido. O sacerdote examinava por fora, porque tinha que ser cordeiro de 1 ano. Branco, não podia ter nenhum pelo escuro, não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito. Então, esse exame era feito por fora. Eu não sei se você sabe disso, mas o sacrifício da ovelha vermelha não é muito falado, da novilha vermelha não é muito falado, mas está na Bíblia também.
Isso era tão criterioso, irmãos, que se eles encontrassem mais de 3 pelos brancos na novilha vermelha, não se aceitava o sacrifício. Era muito minucioso. Então, esse cordeiro era examinado por fora. Depois que ele era cortado, o pelo era arrancado e era examinado a carne dele por dentro. Depois disso, as entranhas, a barriga era aberta e era examinado nas entranhas, porque podia ter algum caroço, algum nódulo, alguma coisa nas entranhas desse cordeiro. E também era examinado. Se não tivesse nada, tivesse passado por esses 3 estágios, aí sim era colocado no altar, e o fogo queimava tudo, não sobrava nada para o ofertante, o sacerdote não podia pegar nada, porque algumas ofertas isso podia acontecer. Quando está falando desses 3 formas de análise, está falando da análise externa, que é a análise do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo foi perfeito. Quando se tirava a pele e examinar a parte de dentro da carne, isso está falando da alma de Cristo, que foi uma alma perfeita, porque ele não pecou. E das entranhas está falando do Espírito de Cristo, que é a parte mais interna, e Cristo também perfeito, entregue de forma imaculada. Jesus passou os seus 33 anos e meio aproximadamente, sem quebrar nenhuma regra. Aí você pensa assim, pastor, você está falando dos 10 mandamentos? Não. Eram 613 preceitos que os judeus deveriam observar todos os dias, se ele não quisesse pecar. Jesus observou 613 mandamentos todos os dias, durante 33 anos, e não quebrou nenhum deles. Percebe isso? Irmão, Jesus nunca olhou torto para alguém. Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus nunca pensou maldade de ninguém. Você sabe o que é isso? Uma entrega imaculada. Percebe como que é profundo essa entrega, esse sacrifício de holocausto que Jesus fez? Irmãos, isso é muito intenso para a nossa cabeça. Porque a gente, irmão, passa o tempo inteiro. E eu quero falar uma coisa para você. Meu Deus do céu, pastor, pode? Qualquer coisa, o senhor pega a Dorcas depois ali, ó, e o senhor pega. Fala um negócio para você, irmãos. Aqui está falando que que esse sangue vai purificar a nossa consciência. Quando o sangue de Jesus é derramado, e sangue na Bíblia, quando se fala sobre o sangue de Jesus, a questão não é o líquido. Não é o líquido. Porque sangue é vida, não é isso? Amém ou não amém? Amém. Então, quando está falando do sangue, está falando da vida imaculada de Jesus. Não está falando do líquido, porque muita gente fica pensando que é o líquido. Não, a questão não é o líquido. A questão é a representação, a vida imaculada de Cristo. Então, quando está falando, preste atenção, quando está falando que o sangue de Cristo irá purificar a nossa consciência, o que quer dizer é que a vida de Cristo imaculada, que não pecou em nenhum momento, é essa vida que precisa purificar a minha consciência e a sua consciência. Agora, como é que isso acontece? Através do Espírito, porque é a natureza santa de Deus, a natureza santa de Cristo, imaculada de Jesus, em operação na minha vida, na minha consciência, é que vai trazer purificação para mim e para você. Agora, entende isso? Estão me entendendo, irmãos? Quem está entendendo, glória a Deus aí, porque senão eu fico... Então preste atenção. Preste atenção. Se é esse sangue que vai me purificar, é essa vida que vai purificar
a minha consciência das obras mortas, veja bem, que aqui Cristo já havia morrido. Quando o autor de Hebreus escreve isso aqui, Cristo já tinha morrido e já tinha ressuscitado. O que significa que purificará as vossas consciências das obras mortas. É um processo, não é um fato. É um processo. Consciência aqui está falando da nossa mente, alma. Não que a mente seja alma, tá? Não é isso não. Mas é porque no grego está falando sobre isso. Purificar a nossa mente, purificar a nossa alma das obras mortas. Agora, o que é obra morta? O que é obra morta? Tudo aquilo que não é proveniente de fé. Tudo aquilo que não está baseado na cruz de Cristo. Tudo aquilo que é diferente da forma que Cristo fez é obra morta. Ai, ai, ai. Eu quero ir embora. Porque apertou. Mas é porque a gente lê e a gente não percebe a profundidade que está escrito. Porque se você for na Bíblia, você vê o seguinte: a Bíblia diz que tudo aquilo que não é proveniente de fé é pecado. Ok. Indaca. Mas não fica triste não, sabe por quê? Porque essa parte desse versículo não deixa dúvida, porque é uma promessa. A Bíblia diz que o sangue de Cristo vai nos purificar. Não está falando que talvez vai purificar. Não está falando que de algum dia vai purificar. Está dizendo que vai nos purificar de toda obra morta. Entende isso? E aí vem o tchan do negócio. Porque é o propósito. Olha o que está escrito aqui. Para quê? Ou seja, ele não vai purificar a nossa consciência das obras mortas para você ficar tirando selfie. Free. Não! Existe um propósito desse sangue precioso, dessa vida imaculada, purificar a minha consciência e purificar a sua consciência. E o propósito é para quê? Para que sirvamos ao Deus. É o que está escrito no versículo. Percebe isso? Ele não vai purificar a nossa consciência para a gente ser melhorzinho, para a gente caminhar. Não, é porque existe um propósito para que nós sirvamos ao Deus vivo. Jamais se serve a um Deus vivo baseado em obras mortas. Não se serve a um Deus vivo baseado em obras mortas. E obra viva é aquela que é proveniente de fé, baseada na cruz de Cristo. E aí nós entramos num negócio muito cabuloso, sabe por quê? Porque isso aqui restringe a maneira de nós servirmos a Deus à base da graça. Não tem jeito de servir a Deus sem a cruz. Não tem jeito de oferecer uma obra viva a Deus se não for através da cruz. E cruz, irmãos, é um negócio cabuloso, porque a gente quer cascar fora dela. Tem gente que fala assim: Deus, qual é a minha cruz? E fica achando que a cruz é o cônjuge, né? Não. A cruz não é o seu cônjuge. A cruz
sou eu mesmo que preciso ser pregado todos os dias. E perceba no versículo que Paulo vai dizer, que vai falar assim, olha, já estou crucificado com Cristo. Com Cristo. Não em Cristo. Com. Porque se fosse em Cristo, eu não precisava ir para a cruz. É ou não é? Mas eu estou crucificado com Ele. Com Ele. E isso, irmãos, é um exercício que só o Espírito pode nos levar a fazer todos os dias. Porque eu quero cascar fora da cruz. Dói. A gente chora. A gente briga. Mas olha só, quando a gente entende que é o caminho da vida, tudo fica mais fácil. E eu vou te explicar um negócio. Nós servimos a um Deus que aparentemente é paradoxal. Deus, para mim, irmãos, eu falo isso com ele, não se assuste, não se escandalize, mas para mim Deus é meio doido. Vou te explicar. Veja bem, a Bíblia toda fala do filho primogênito, é ou não é? Tudo é o filho primogênito, é ou não é? Mas se você for pegar a história da Bíblia, quem se dá sempre melhor não é o primogênito, é o mais novo. Caim e Abel, José, os 12 irmãos, Jacó e Esaú. É sempre o outro mais novo, é ou não é? Ok. Quem escolheria vencer a morte morrendo? Foi isso que ele fez. O autor da vida venceu a morte se entregando à morte. Oh, que loucura! Percebe isso? Deus, irmãos, escolhe uns caminhos muito malucos, muito diferentes daquilo que a nossa caixinha, a nossa lógica, o nosso pensamento, é muito diferente que Deus faz essas coisas. Então eu vou te falar uma coisa, se você já programou um jeitinho que Deus vai te levar para a cruz e vai fazer você viver a vontade dele, esquece que não vai ser assim. 34 anos de experiência, tentando acertar o jeito que Deus vai fazer e errando sempre. Eu sei o que eu estou te falando. Então eu vou te dar um conselho. Simplesmente se entrega logo. Renda-se logo de uma vez. Irmãos, eu estou aprendendo isso, sabe? Já chega rendido. Senhor, eu estou rendido. Deixa ferver, deixa acontecer. Porque todas as vezes que eu programei, todas as vezes que eu imaginei, todas as vezes que eu coloquei o negócio na régua, Deus fez o negócio do jeito diferente, irmãos. E tem muita gente que não experimenta, porque ainda fica na esperança de Deus se adequar a você. Deus é grande demais para adequar ao seu pensamento. Deus é grande demais, irmão. Logo. A nossa consciência precisa ser purificada dessas obras mortas, irmãos. Então, quando eu fico arrumando um jeitinho para Deus fazer, isso é obra morta. Isso é obra morta. Porque Ele é dono, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele governa. Então governa logo. Irmãos, ó, eu vou falar agora para você, eu já chego diante de Deus desistido já. Fala, Deus, ó. Eu estou aqui. Chega desistido, irmãos, diante de Deus, cara. Sabe? Fala, Deus, faz do jeito que o Senhor quiser.
A gente chega muito armado com as nossas obras, com os nossos pensamentos, com as nossas esquisitices diante dele. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu desisti. Eu desisti. Eu falei com Deus uma vez, eu falei: Deus, eu desisto. Eu desisto. Porque eu tentei demais, irmãos, e não deu certo. Eu lutei demais, irmãos, e não deu certo. Minha cabeça, irmãos, é matemática, é racional, é lógica. A minha cabeça, irmãos, gosta. Se passar um mosquito aqui, irmãos, eu começo a fazer conta de quantas vezes o mosquito está batendo a asa dele. A minha cabeça é assim. Eu trabalhava com joalheria, irmãos, eu sabia todas as referências de todas as joias, de cor, pedra, tamanho, peso, sabe? Irmãos, eu sabia, a minha cabeça é assim. E eu quis colocar isso no meu relacionamento com Deus, e não deu certo. E eu tentei durante anos, irmãos, anos, e eu desisti. E eu me lembro do dia no meu quarto que eu falei: Deus, eu desisto. Não está dando certo. Sabe o que aconteceu? Ele veio. Não era eu mais que estava tentando ir até ele. Foi ele que veio. A gente fica tentando ir a Deus, irmãos, quando o culto bíblico é ele que vem. Olha lá no Éden para você ver, não era Adão e Eva que ia até Deus, era Deus que vinha para receber o culto, para relacionar com a sua criação. É ele. Irmãos, nós mudamos a ordem do culto, porque obra morta, consciência de obra morta, nós mudamos a ordem do culto. É ele que vem. E ele vai nos purificar para quê? Para nós servirmos a Deus vivo. E aí eu vou te falar um negócio. Latreu, uma das palavras que é traduzida pouquíssimas vezes por adoração. Ele vai purificar a nossa consciência das obras mortas, para que nós possamos adorar ao Deus vivo. Então preste atenção. Todas as vezes que eu tento adorar a Deus sem que esse sangue purifique a minha consciência das obras mortas, eu estou adorando a um Deus morto. E um Deus vivo não aceita adoração morta. Deus não aceita a adoração dos mortos. Então, o objetivo desse sangue nos purificar, dessa vida, desse holocausto nos purificar, é para que nós possamos adorar a Deus do jeito que Ele tem que ser adorado. Preste atenção numa coisa. Quando aqui fala sobre purificar, e agora eu quero entrar num negócio aqui, eu vou voltar. Passei dessas três coisas, eu quero voltar aqui, porque esse é o ponto que eu quero falar para você. Muita gente
não consegue entrar em um nível de adoração mais profundo, que eu tenho falado muito sobre o nível do espírito de adoração. Alguns é por causa de pecado. E não tem jeito. E outros é por causa de culpa. E aqui está falando que Ele vai nos purificar de pecados e de culpas. Eu estava ministrando em Jordânia, Vale de Jequitinhonha, há muitos anos atrás. Uma cidadezinha pequenininha, irmãos. Quente. Pensa num lugar quente. Eu tenho dó de quem vai para o inferno, irmão, porque se ali já estava quente daquele jeito. Quente. E a gente estava num ginásio assim, eu estava ministrando, falando algumas coisas e tal. E nós oramos, Deus... Meu Deus. A maneira que Deus operou ali naquele lugar. Mas teve uma coisa que me marcou. No final de tudo, eu atendi um por um, irmãos. Tinha muita gente. Eu atendi um por um. E eu estava vendo uma senhora parada, uma senhora já de idade, parada. E ela esperou todos falarem comigo. E ela veio por último. Depois que saiu todo mundo, eu falei assim, olha, por que a senhora não chegou? Eu teria atendido a senhora. Ela falou, não, eu queria falar com você sozinho. Eu falei, pode falar, filha, o que foi? Ela falou assim, olha, pastor, eu nem era pastor na época ainda, ela falou, pastor, hoje Deus me livrou de uma culpa. E eu estou sentindo uma coisa que eu nunca consegui sentir antes. Eu falei, filha. Ela falou, pastor, eu vou contar para o senhor. Eu falei, olha, você não precisa contar para mim. Se você não quiser, você não precisa contar para mim. Ela falou, não, pastor, eu quero contar. Há 46 anos eu fiz um aborto. E eu carregava essa culpa até hoje. E eu nunca consegui me relacionar com Deus por causa dessa culpa. Mas o que eu estou sentindo agora, eu sei que Ele me limpou. Porque eu estou sentindo Deus dentro de mim. Entende isso? Muitas pessoas, irmãos, não conseguem romper, não conseguem subir o nível, não conseguem subir o degrau de uma vida espiritual, porque carregam alguma culpa, alguma mancha. E o texto fala sobre isso, porque a palavra no grego está falando sobre isso, está falando sobre Cristo nos purificar dos nossos pecados, nos purificar das nossas culpas e de manchas que muitas vezes estão na nossa consciência, estão na nossa alma. Olha, Deus tem muito para fazer. O tempo está correndo, o nosso Senhor está prestes a voltar. E a igreja precisa se posicionar. Querido, você precisa se posicionar. Você precisa saltar o degrau. Você precisa saltar o nível. Você precisa experimentar algo mais profundo. Porque Deus está levantando os seus adoradores, os seus servos, os seus filhos nesse tempo. Filhos que têm coragem de se entregar. Filhos que têm coragem de se render a Ele e deixar Ele trabalhar onde nunca deixaram. De que pessoas que têm coragem de deixar Ele entrar onde nunca deixaram, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Nós precisamos, irmãos, com sinceridade, virar e falar. Eu vou falar para você. Eu já falei com Deus, olha, não liga não, viu, irmão? Eu já falei com Deus e falei, Deus, olha, eu não estou te sentindo, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, e pior de tudo, eu sei, eu não estou nem aí. Só que eu sei que isso é ruim para mim, tem algo errado, é comigo, não é com o Senhor. Então me cura, mexe comigo, quebra tudo se for preciso, mas faz da minha vida aquilo que o Senhor quer fazer, porque afinal de contas eu já me entreguei, então a minha vida não é minha mais, ela é sua, cuida dela. No seminário os caras me chamando assim, o cara da oração doida. Eu já ouvi.
Esse cara falando, esse cara é o cara da oração doido. O cara fica, irmãos, eu falei com Deus, eu falei, Deus, fala o seguinte, arrebenta tudo que tiver que arrebentar. Quebra tudo, se tiver de quebrar, quebra tudo. Agora, eu não quero chegar no céu. Eu não quero chegar naquele dia, olho no olho, que eu tiver olho no olho com o Senhor, e o Senhor virar para mim e falar assim, olha, você podia ter vivido muito mais. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão de 1 milímetro da sua vontade. Se o Senhor tem milagre, eu quero milagre. Se o Senhor tem cura, eu quero cura. Se o Senhor tem nações, eu quero nações. Se tem poder, eu quero poder. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Amém. Amém. Fala uma coisa para vocês. Eu achei que ele ia quebrar, não, ele quebrou. O negócio ficou estreito, mas pode falar para o Senhor a verdade hoje? Eu não me arrependo nem um pouquinho. Porque valeu a pena demais. Está valendo a pena demais, irmão. Está valendo a pena demais. Está valendo a pena demais, irmão. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, vale a pena demais ser louco com esse Jesus. Ser doido com esse Jesus. Irmão, vale a pena demais. Porque Deus cuida, Deus faz uns negócios. Irmão, Deus faz uns negócios na minha vida que eu vou falar com o seu troço, cara. Eu falo, meu Deus, vai ser doido assim lá no céu. Porque se eu pegar um pretinho igual eu, lá em Vida Nova, todo vacaiado, família destruída, todo arrebentado, sem futuro nenhum, mãe idólatra, doente, irmão doente, pai bêbado, violento, uma confusão, um cara cheio de complexo, cheio de dor. Se eu pegar, se eu lá do céu olhar para a Vida Nova e falar, gente, gostei desse neguinho. Esse Deus é doido demais, cara. Esse Deus é doido demais. O cara que escutou a vida inteira, olha, você não vai ser nada, você não vai dar para nada, você está perdido, você está isso, você está aquilo. Eu acreditava em todas essas coisas, irmãos. Aí vem Deus, olha lá do céu, fala assim, ó, eu te escolhi, vem para cá. Quando eu lembro dessas coisas, irmãos, é difícil não chorar. É difícil lembrar dessas coisas e não me emocionar, porque não compreendo seus caminhos, mas tirarei a minha canção, doces palavras tirarei. É difícil, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético
por mim. Uma coisa para você. Eu quero orar por você que quer de verdade, que precisa